Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje fazemos contas às contas dos consumidores que aplicam apenas, única e exclusivamente em produtos de capital garantido. Qual o custo não a investir? Sim, porque há um custo. E hoje vamos ao detalhe e dizemos-lhe em euros e até em cêntimos qual o custo de ter o dinheiro parado em aplicações sem risco ou até na conta à ordem. A diferença entre investir a 2% ou a 9% são, ao fim de 20 anos, quase 4 vezes mais. Ou seja, as bolsas evoluem com muitos altos e baixos, embora no longo prazo recuperem sempre dos momentos de baixa. É isso que a história prova. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Eu não sei se a bolsa vai subir na próxima semana, se vai descer, se daqui a 6 meses está mais alta ou mais baixo, mas eu sei que daqui a 20 anos de certeza que está mais alta. E, portanto, o raciocínio é o mesmo. E hoje connosco temos o Rui Ribeiro, analista financeiro da Proteste Invest. Rui, esta ideia de que não investir custa dinheiro não é uma ideia que nos seja muito natural, pois não. Afinal de contas, nós temos o dinheiro na conta à ordem ou na conta a prazo e para todos os efeitos ele está lá sossegadinho e não o vemos diminuir. Olá, Filipe, em primeiro lugar, é um prazer falar contigo novamente. Isso é de facto o que as pessoas pensam, mas é uma ideia completamente errada. Porque as pessoas pensam que se guardarem o dinheiro, ao fim de X tempo, têm o mesmo dinheiro e não têm. Claro, se não o gastarmos, ele está lá. Exatamente, pronto. É o mesmo dinheiro, mas não compra as mesmas coisas. E no fundo o dinheiro serve para nós comprarmos e adquirirmos bens ou serviços. E portanto, se não comprar as mesmas coisas, na prática estamos a perder dinheiro, estamos a ficar mais pobres. Vou dar um exemplo. Isto tem a ver com a inflação, que é uma palavra que toda a gente ouve falar hoje em dia, e explica-se muito rapidamente. Imagina que tu gostas muito de gelados. Gostas de comer 2 gelados por semana, vamos supor que custa 1 euro. Grosso modo, durante um ano gastas 100 euros em gelados. Se a inflação for, por exemplo, de 2%, quer dizer que no ano a seguir tu já não vais conseguir comprar com o mesmo dinheiro, com os 100 euros, 100 gelados, vais comprar apenas 98. Vá arredondando aqui as contas. A minha gula ficaria triste, as minhas medidas agradeceriam. Ok. Exatamente. Portanto, com este exemplo as pessoas percebem que o facto de terem o dinheiro parado, como existe a inflação, na prática não têm o mesmo dinheiro. E aqui obviamente estás a dar um exemplo de gelados, que é uma coisa pequena, mas isto multiplicado Poderia pelo ser cabaz... qualquer outro. Não, todas as despesas que nós temos no dia-a-dia, não é? Exatamente. O cabaz, os créditos, os arrendamentos, estamos a falar, exatamente, não é? Pronto, facto, é apenas um perda, exemplo para claro, ilustrar a ideia, mas portanto isto aplica-se a todos os bens e serviços que nós compramos e todos, uns mais, outros menos, vão aumentando de preço e a inflação é no fundo a subida média desse cabaz de bens e serviços. Portanto, o que estás a querer dizer é que é um problema que se agrava de ano para ano, porque se mantivermos esta mesma filosofia de ter o dinheiro parado, na prática, não é? Assumindo que há sempre inflação, exatamente. Não é? O tal dinheiro que eu tinha parado na conta, imagina, vamos supor que são 1000 euros, estes 1000 euros ao fim de um ano vão valer, não é? Os tais 1000 menos o valor da inflação, os 2%, por exemplo, dizias, mas daqui a 10 valem muito menos. Muito menos. Eu posso dar alguns números para as pessoas terem a noção do que representa isto. A inflação não é todos os anos igual. Há anos em que é mais alta, há anos em que é mais baixa, mas em média, mais ou menos, grosso modo, nos últimos 20 anos a inflação média em Portugal foi de cerca de 2%. Isto significa que se nós tivéssemos 10 mil euros em 2005, em 2025 já só teríamos o equivalente a 6.700 euros. Ou seja, perderíamos 35%, o nosso dinheiro, apesar de continuar a ser 10 mil euros, perderia 33% do seu valor aquisitivo. Não é brincadeira. E como é que eu consigo saber se o meu dinheiro está então a ganhar ou a perder? É olhando sempre para o indicador da inflação? Sim, porque é esse que faz o dinheiro perder valor. Portanto, o ideal é que nós tenhamos o nosso dinheiro investido em produtos que rendam acima da inflação. E se isso acontecer, estamos todos os anos a ganhar poder de compra.
obviamente que há muitos produtos onde podemos investir e uns superam a inflação um bocadinho, outros superam em muito e outros até ficam abaixo da inflação. Posso dar mais exemplos. Taxa dos depósitos em Portugal, em média, atualmente, rendem 1%. Um produto muito querido dos portugueses, como Muito todos querido sabemos, dos não é? portugueses. Aliás, os portugueses têm, no mês de janeiro, tinham aplicado em depósitos 201 mil milhões de euros. Não é uma quantia de sumenos importância. Mesmo os certificados da Forro, que é outro produto muito popular em Portugal, com as taxas atuais e se forem mantidos durante 15 anos, rendem 2,2%. 2,2%. E nada nos garante que a inflação se manterá nos 2%, embora seja esse o objetivo oficial das principais entidades. Ok, portanto, e desculpa interromper-te, só para perceber, portanto, se eu estiver a aplicar o dinheiro num depósito a prazo com esse tal taxa média que falavas, estou a perder 1%, não é? Todos Ao os ano. anos, exatamente. Se tiverem em certificados da Forro, por exemplo, basicamente estou só a fazer com... Não estou a ganhar... Só estou a fazer com que o meu dinheiro não perca valor, não é? Mas não ganho nada. É isto, não é? Pronto, supondo que estes pressupostos do valor da inflação se mantêm. Portanto, no fundo, ao aplicar em certificados da Forro, eu não estou a ganhar 2%. Estou a manter o mesmo poder aquisitivo do meu dinheiro, embora ele, em termos absolutos, vá aumentando um bocadinho. Depois temos outro tipo de produtos que obviamente implicam um bocadinho mais risco, mas que rendem em média muito mais. Olhando no mesmo exemplo, os últimos 20 anos, inflação média em Portugal 2%, taxas atuais dos depósitos a prazo 1%, taxas dos certificados da Forro 2%, as bolsas mundiais em média nos últimos 20 anos ganharam cerca de 9%, incluindo o reinvestimento dos dividendos. Qual é a diferença que isto faz na carteira das pessoas? Já vimos que se não fizer nada e tiver o dinheiro parado, ao fim de 20 anos, ao fim destes 20 anos, teria 6.700 euros. Se investir, ou seja, se tiver num depósito a prazo que paga em média 1%, teria cerca de 12.200 euros. Ok. Portanto, um ganho de 22% em 20 anos. Se investisse a 2%, teria cerca de 14.900 euros, um ganho de aproximadamente 49%. Mas se investisse, por exemplo, num ETF de ações mundiais, em que a pessoa está a investir num cabaz muito alargado de empresas, das maiores empresas mundiais, portanto não tem que ela própria escolher as empresas, se ganhar 9%, ao fim dos 20 anos tem 56 mil euros, ou seja, quase sextuplicou o dinheiro. A diferença entre investir a 2% ou a 9% são, ao fim de 20 anos, quase 4 vezes mais. Eu peço-te, Rui, que expliques só, para recapitular, certo, o que é um ETF. Um ETF, portanto, é um fundo de investimento cotado em bolsa, em que o fundo investe numa série de ativos. Normalmente, se for um ETF de ações mundiais, neste exemplo que eu falei, investe em empresas que estão cotadas em bolsa a nível mundial. Portanto, tem um cabaz muito alargado de empresas. Eles normalmente replicam a evolução das bolsas ao longo do tempo. Isto tem uma vantagem e era uma coisa que antigamente não existia. Há cerca de 20 anos não existiam ETFs. É uma grande vantagem para as pessoas. Porquê? Porque não implica conhecimento técnico para escolher as empresas em que se deve investir. Não implica um acompanhamento tão cotidiano, tão permanente dos investimentos e, portanto, é um instrumento ótimo para quem não entende ou não tem tempo ou não tem curiosidade de aprender mais sobre investimentos, poder fazer o seu dinheiro render ao longo do tempo. E estes ETFs globais são, na verdade, aquilo que a Proteste Invest normalmente defende para quem está a começar, não é? Sim, a Proteste Invest tem um leque muito alargado de produtos que acompanha e dá conselhos sobre todos esses produtos. Eu diria que para o cidadão comum, que não tem qualquer interesse na área, nem conhecimento, nem quer andar a acompanhar o mercado, esta talvez seja a receita que serve a mais pessoas. Ok, vamos só voltar um pouco atrás certo, para uma questão. Nós estávamos a falar, os portugueses adoram
depósitos a prazo, têm muito dinheiro investido ou aplicado em certificados de aforro e outros produtos do Estado. Isso significa, na tua perspectiva, que temos muito dinheiro parado no país? Eu não diria que está propriamente parado, porque se está em depósitos, pronto, é uma forma dos bancos se financiarem para depois emprestarem às empresas e financiarem a economia. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista individual, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do investidor, é uma má aplicação, sobretudo se a pessoa tiver disponibilidade para ter o dinheiro aplicado durante muito tempo, poderia estar a ganhar muito mais noutras aplicações. Por outro lado, em termos macroeconómicos, também acaba por não ser tão benéfico para a economia. Porquê? Porque em Portugal as empresas financiam-se muito na banca, mas a Bolsa também é um ótimo veículo de financiamento das empresas. E, portanto, se houvesse mais pessoas, mais investidores a investir em Bolsa, também atrairia mais empresas para estarem cotadas em Bolsa e para diversificarem as suas fontes de financiamento. Isso também era positivo para a economia. Por outro lado, o dinheiro que o Estado arrecada em impostos dos juros recebe 28%. Para quem investe em Bolsa, grosso modo, a taxa é o mesmo. Mas como os ganhos são mais elevados, o Estado também arrecadaria mais impostos, porque os ganhos são mais elevados. Portanto, é uma ideia, esta ideia de investir, que temos que começar a incutir, sobretudo na nossa população em geral. E há uma grande aversão ao risco. Há uma grande aversão ao risco e também podemos falar disso. Pronto, investir implica algumas condições. Como o risco é mais elevado, ou seja, as bolsas evoluem com muitos altos e baixos, embora no longo prazo recuperem sempre dos momentos de baixa. É isso que a história prova. E, portanto, quem tiver disponibilidade para investir numa perspectiva de longo prazo, 10 anos ou mais, tem praticamente a garantia de que, mesmo que tenha momentos em que está a perder dinheiro, vai acabar por recuperar. E depois, em termos médios, consegue uma rentabilidade muito superior a investir em depósitos ou em certificados de aforro. É que isto faz mesmo muita diferença, como eu te falei, em 20 anos, sim, mais 4 vezes, que se quase 4 vezes mais. Se alargarmos o prazo, ainda mais. Se nós estivermos a falar de poupança para a reforma ou poupança para deixarmos uma almofada boa para os nossos filhos quando falecermos, aí então não é 4 vezes mais, é muito mais do que essas 4 vezes. Portanto, a aversão ao risco existe e é muito vincada em Portugal, mas as pessoas também acho que não têm muita consciência que há risco, mas não têm consciência da diferença que faz investir bem ou não investir bem. Portanto, podemos dizer que, paradoxalmente, guardar o dinheiro, por exemplo, num depósito a prazo, a pensar na reforma, é, de alguma forma, comprometer ou poder comprometer a própria reforma. Eu diria que sim, porque os últimos estudos, e já falámos sobre isto várias vezes, os últimos estudos mostram que daqui a 15, 20 anos, a percentagem que nós vamos receber da nossa de reforma em relação ao nosso último salário rondará os 40%. Portanto, se a pessoa não tiver economias que permitam colmatar esta diferença de rendimento, vai ter que descer enormemente o seu nível de vida. E apesar de já não termos algumas despesas que teríamos no passado, por exemplo, quem tem filhos, à partida já terá os filhos criados, mas na velhice existem outros custos, nomeadamente saúde e outros que podem surgir, e até para a própria pessoa ter mais qualidade de vida e se poder divertir também, não é? Diz-me uma coisa, neste momento em que há alguma instabilidade geopolítica no mundo, poderá haver maiores oscilações na Bolsa. Aliás, as últimas semanas têm mostrado, não é, alguma agitação. Sobretudo esta semana, sim. Sim, alguma agitação nas bolsas. Não vai agravar esta tal aversão ao risco? Ou seja, pensar, não vou fazer agora, claramente não é um bom momento, eu não sei o que é que nos espera, não sabemos o que é que o futuro nos espera, não sei em que é que isto pode impactar a economia mundial e, consequentemente, as economias individuais, as economias das famílias por arrasto. Se calhar não é boa ideia começar agora, pois não? Eu não diria isso.
é boa ideia na mesma. Porquê? Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Eu não sei se a bolsa vai subir na próxima semana, se vai descer, se daqui a 6 meses está mais alta ou mais baixo. Mas eu sei que daqui a 20 anos de certeza que está mais alta. E portanto o raciocínio é o mesmo. Se me disseres assim, olha, eu tenho 10 mil euros para investir, devo investi-los todos agora? Não é esse o meu conselho. O meu conselho é que reparta o investimento e que vá investindo todos os meses uma quantia igual. Porque isto ajuda a que compre em alturas em que a bolsa está mais alta e noutras em que está mais baixa, com outra vantagem. Por exemplo, se eu investir todos os meses 200 euros, quando a bolsa está mais baixa, eu vou comprar mais unidades de participação porque o preço é menor, para os mesmos 200 euros. Quando está mais alta, compro menos. Portanto, quando está mais baixa, compro mais. Desta forma, diluímos um bocadinho o risco que tu estavas a falar, de comprar num mau momento, comprar num momento de alta. De qualquer maneira, mesmo nos momentos piores, ou seja, porque a bolsa nesta altura, apesar desta incerteza toda, está em alta. Estão muito perto dos máximos históricos. Agora, com algumas correções pequenas que houve, estão muito perto dos máximos históricos na mesma. Portanto, as pessoas poderão pensar, muito perto dos máximos, numa altura tão incerteza, mal para comprar. Não necessariamente, porque nós não sabemos se as bolsas vão corrigir ou não vão. Eu posso dar o meu exemplo. O meu trabalho é acompanhar os mercados todos os dias. E se me perguntasse assim, olha, na segunda-feira as bolsas quanto é que vão descer? Eu não saberia quanto é que vão descer, não saberia responder, mas se tivesse que dar um palpite, dava que elas iam cair mais do que efetivamente caíram. Portanto, foste mais negativo do que não, efetivamente. Isto para dizer o quê? Mesmo quem acompanha os mercados não consegue fazer essa previsão. E, portanto, como nós não adivinhamos o futuro, mais vale usarmos esta estratégia. Todos os meses vamos investindo. Agora, é óbvio que isto tem uma premissa. Não pode ser aquele dinheiro que nós iremos precisar a curto prazo. Sim, ou para responder às necessidades do dia a dia. Exatamente, porque senão corremos o risco, numa altura em que necessitemos de vender, seja uma má altura para vender. E aí tem dois problemas. Podes vender a perder e depois tem outro problema ainda, que é tão grave como o outro, embora as pessoas muitas vezes não o percebam. É que assustas-te e a tua experiência foi tão má porque tiveste de vender em baixo que nunca mais voltas a investir. Outro erro. Certo. Portanto, 2 erros numa decisão só. Tu falaste de um ponto que me parece importante tocarmos aqui, que é a questão do prazo. Estavas a falar de, pode ser um aumento agora, daqui a 20 anos corrigirá e será melhor. E quem não tem 20 anos para esperar, digamos assim? Imagina, já tem alguma idade, não é? Porque estamos a falar, se calhar uma pessoa que tem 20 anos até pode esperar 20 ou 30 ou 40. Claro. Se tiver 40 também, então imagina que já tenho 60 ou tenho 65 e acho que não quero esperar ou não quero pensar num horizonte temporal tão lato. Ok. Aí, como é que eu giro os investimentos e o risco? Aquilo que eu aconselho e que a Proteste... Vais-me dizer para ir a depósitos a prazo e certificados a forro. Espera. Aquilo que eu aconselho e a Proteste Invest também é que, à medida que nos vamos aproximando da reforma, devemos reduzir o nível de risco da carteira. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, o peso das ações no valor global que temos investido não deve ser tão elevado. Mas mesmo assim eu relativizo a questão da seguinte forma. Depende um bocadinho de quais são os objetivos para que nós queremos o dinheiro mesmo aos 60 anos. Porque se não precisarmos desse dinheiro para viver no dia-a-dia, nós não nos podemos esquecer que a esperança média de vida atual é de 80 e tal anos. 80 e tal anos. Portanto, em média teremos... Teoricamente teria mais de 20 anos pela frente. Em média teremos... Exatamente. Portanto, mesmo em idades mais avançadas, se não precisarmos desse dinheiro para viver, não é? Podemos continuar a arriscar um pouco, ou pelo menos uma parte da nossa carteira, continuar aplicada em ações. Imagina que queres deixar para os teus filhos. O horizonte aí, apesar de ter 60 anos, é muito alargado na mesma. Certo. Portanto, depende um bocadinho dos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos e as nossas necessidades. Uma coisa é certa. Se é para investir em bolsa, nomeadamente em ações, o horizonte temporal tem que ser longo. Porque podemos precisar... E longo estamos a falar de 10 anos? Eu diria 10 anos no mínimo. Porque podemos precisar do dinheiro numa altura de baixa e, como expliquei há bocadinho, aí temos muitas desvantagens de termos que vender quando a bolsa está em baixa. Então, e para quem está agora nos seus 25 anos, 30 e está a começar a poupar, o que é que tu dirias? É apostar tudo sem medos, sem pescar os olhos? 100% de risco?
100% de produtos com risco? Ou ainda assim achas que é melhor ter uma almofadinha ali segura? Sem dúvida que é melhor, essa era a primeira coisa que eu ia dizer. A primeira coisa que se deve fazer é criar um fundo de emergência. 6 vezes, mais ou menos, em média, o nosso salário ou as nossas despesas mensais para fazer face a imprevistos. E só depois de termos... E esse fundo de emergência, desculpa, fica parado na conta ou vai então para os certificados ou para os depósitos? Vai para os certificados que rendem mais, em média, que os depósitos, ou então a pessoa andar à procura dos melhores depósitos do mercado. Há depósitos no mercado, nesta altura, que pagam 2,2%, é um pouco mais. Pronto. Fazer um zapping de depósitos. Não digo um zapping, uma análise. Eu chamaria-lhe mais uma análise, não é? Portanto, agora estou aqui, agora depois estou ali. Procurar produtos em que não perca dinheiro para a inflação, mesmo nestes produtos de baixo risco. Depois, a decisão de investir neste ou naquele produto depende sobretudo de 3 fatores. O horizonte temporal, já vimos, os nossos objetivos e o nosso perfil de risco. Há pessoas mais avessas ao risco, há pessoas menos avessas ao risco. Se eu vou investir em ações e depois não durmo porque estou a perder 10%, é melhor se calhar não investir em ações. Mas isto também se treina. Porque se a pessoa tiver os nervos, eu vou-lhe chamar nervos de aço, mas não é preciso nervos de aço, de aguentar o investimento mesmo quando está a perder, ao ver que ele recuperou também vai ganhar confiança e portanto a segunda vez já vai lidar com a situação de maneira diferente. Muito melhor, sim. De maneira diferente. Tu achas que o risco ou a aversão ao risco é hipervalorizada? Não digo que seja hipervalorizada, mas também se trabalha. Nomeadamente com a própria experiência da pessoa, não é? Porque às vezes esta ideia de é muito arriscado é um bocadinho uma ideia que vem quase do nada. A pessoa nem sabe propriamente explicar. É quase um instinto de sobrevivência natural ao homem, portanto, não é? Estes 3 fatores, horizonte temporal, perfil de investimento e os nossos objetivos, que muitas vezes se interligam. Por exemplo, se eu quiser, a minha filha tem 15 anos, se eu quiser financiar a faculdade dela, este objetivo condiciona o horizonte temporal. Claro, tens 3 anos, não é? Tens 3 anos para mas fazer. Estes 3 fatores são muito importantes e, portanto, dependerá sempre deles por onde é que deve canalizar o seu dinheiro. De qualquer maneira, de uma forma lata, um jovem, depois de ter constituído o seu fundo de emergência, a primeira coisa que tem que fazer é meter sempre algum dinheiro de lado do seu ordenado e investir esse dinheiro a longo prazo em ações, no ETF de ações mundiais, por exemplo, ou se quiser, ir diretamente em ações. Seja 10, seja 20, seja 30%, sejam 5 euros, não é? O que importa é sempre pôr... O que importa é começar, porque hoje em dia é fácil fazer isso. Há corretoras online que não cobram por tu comprares ou venderes uma ação. E, portanto, se não cobram, não tens que diluir esse custo no ganho que eventualmente obterias. Só dar-te aqui mais uma ordem de grandeza para as pessoas perceberem a diferença dos investimentos. Nos últimos 100 anos, não é exatamente nos últimos 100 anos, mas até 2024, os 100 anos anteriores, as ações nos Estados Unidos, em média, porque não há dados para outras geografias, subiram em média por ano 10 a 11%. As obrigações, 5%. 4, 5%. A inflação foi em média aproximadamente 3%. Portanto, claramente as ações são o melhor produto para investir. Quem é jovem tem tempo. Teria que ter tido um avô que te tivesse ouvido para hoje estar a beneficiar. Teríamos ter tido esta conversa quando tu tivesses 20 anos e não agora aos 25. Tens razão. Ok, perfeito. Obrigada, Rui. Muito bem, vamos agora ao momento da Santíssima Trindade da Arte para Investir e pergunto-te, Rui, quais são os 3 mandamentos para quem decide resgatar o dinheiro que tem em depósitos a prazo, em certificados de aforro e vai acreditar que até consegue lidar com algum risco? O primeiro mandamento é este que eu já falei, investir a longo prazo e diversificar. Com os ETFs tem esse problema resolvido, mas também pode criar uma carteira de ações a própria pessoa, desde que acompanhe o mercado e que acompanhe a atualidade das empresas. Porque às vezes nós, quando investimos numa determinada empresa, ela tem determinadas perspectivas e à medida que a sua atividade vai evoluindo, que vai dando a conhecer os resultados ao mercado, a ideia que nos levou a investir naquela empresa pode
já não ser válida e nesse caso vale a pena vender. Portanto, é preciso acompanhar. Mas temos Mas atualmente... a carteira também, teres uma carteira de ações também implica teres mais dinheiro para investir do que para ETFs, certo? Ou é uma ideia errada? Talvez implique, depende do teu intermediário financeiro, porque como há intermediários financeiros que atualmente não cobram nada ou cobram 1 euro, por exemplo, para comprares uma empresa, mesmo com quantias pequenas, podes investir. É óbvio que se te cobrar 1 euro e tu só investires 10 euros, Pois, o custo é 10%. Exatamente, portanto, Sim. E num ETF isso já não acontece. Mas como os custos de transação em bolsa já diminuíram tanto, mesmo para quem quer constituir uma carteira de ações, com quantias pequenas já Já o consegue fazer. possível. Portanto, primeiro mandamento, diversificar bem e para longo prazo. Porque diversificar bem, só dar mais uma noção. Nem todos os produtos, nem todas as classes de ativos, nem todas as empresas reagem da mesma maneira à conjuntura. E, portanto, eventuais perdas nos produtos podem ser compensadas por ganhos noutros. Por isso é que a diversificação é muito importante e o longo prazo também é uma forma de diluir o risco. Segundo mandamento que eu aconselharia às pessoas: ter disciplina e consistência. Parece fácil, mas é muito difícil. Porquê? Porque no investimento o aspecto comportamental também tem muita importância. E eu sugiro-te, por exemplo, Filipa, investes todos os meses 100 euros neste ETF de ações mundiais. Mas se tu não o fizeres sempre, todos os meses, ou se quando estiver a descer, ai meu Deus, estou a perder dinheiro, vou vender. Não, tu vais-me dizer, agora que está a descer, Filipa, compra mais. Lá se foi a nossa estratégia. Portanto, esta disciplina e consistência parece uma coisa de sumenos importância, mas é importantíssima. É dar ordens de olhos fechados. Nem estou a ver, carrega no OK. Nem é preciso isso, porque há corretoras em que tu podes definir estes planos de investimento. Ou seja, nem sequer tens de abrir a app para... Não, defines que queres comprar estes 2 ou 3 ETFs todos os meses, uma vez por mês, todas as semanas, 2 vezes por mês, seja o que for, fazes essa definição inicialmente e depois é manter. Ok? Portanto, disciplina e consistência, diversificar e longo prazo. Terceiro mandamento: não quebrar os outros dois. Isto para realçar o quê? A importância dos outros dois mesmo. Okay? Perfeito. Adorei essa sistematização dos 3 mandamentos. E aproveito e passo. Eu já agora queria dar aqui outra ideia que ajuda a perceber a importância da consistência e da disciplina. Nos últimos 20 anos, grosso modo, não interessa propriamente as datas, mas mais ou menos nos últimos 20 anos, isto para as pessoas perceberem a importância de não andar sempre a comprar e a vender. Tens noção de que se tivesses... Queres tirar aquela parte da gamificação, digamos assim, completamente? Isto é tudo muito, tudo muito racional, tudo muito metódico. Não quero. E aquela parte da gamificação, não podemos... Podemos ter, com certeza que sim. Eu estou a falar para pessoas que não têm interesse por andar a acompanhar os mercados, ou que não têm conhecimento técnico para avaliar se aquela empresa é boa ou não é boa para investir, se aquela obrigação é uma boa obrigação para investir ou não, que será a maioria da nossa população e, portanto, esta receita serve para a maioria das pessoas. Claro que todas as outras podem fazer, cada um é livre de fazer o que quiser e, portanto, eu não estou aqui a advogar nada em particular. De qualquer modo, a ideia que eu queria transmitir... Como não? Eu só ouço disciplina. É uma disciplina que, sim, eu reforço essa palavra para as pessoas perceberem a importância, mas no fundo, na prática, não é grande disciplina, é fazer sempre fazer uma coisa uma vez e manter. Exato, o terceiro mandamento, isto não quebrar os outros dois. Exatamente, isto não é grande disciplina. Mas só dás-te esta ideia. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, quem perdeu ou quem não estava investido nos 10 melhores dias de bolsa, fazes ideia de quanto é que teria acumulado a menos? Não, mas vais dizer-me certamente. Imagina que a pessoa esteve durante os 20 anos sempre investida e houve outra pessoa que, por azar, como nós não sabemos a evolução das bolsas, quando é que vão subir, quando é que vão descer, em que dia, por azar perdesse os 10 melhores dias. Teria acumulado menos 54%. Portanto, disciplina e sorte. Não é sorte.
se mantiver a consistência, disciplina já não precisa de sorte, porque já não vai ter que adivinhar quais são esses melhores dias. E se perdesse os 20 melhores dias, perderia 72% do valor acumulado. Portanto, é só para reforçar a ideia de que não precisamos de tentar adivinhar qual é a melhor altura para comprar, qual é a melhor altura para vender, é manter a consistência e deixar que as empresas façam o seu trabalho e cresçam, e que o tempo também faça o seu trabalho e ajude a nossa riqueza a aumentar. Pronto, e para quem é religioso, se calhar rezar uma ou outra oração pode também ajudar. Não é necessário. Não é necessário. Muito bem, vamos agora ao nosso momento das dores de investidor escalado de meter água tem medo, como já conheces, e preciso que me digas, obviamente, Rui, do que é que te arrependes? Eu arrependo-me de não ter usado esta estratégia aos meus 20 anos. Nem do teu avô ter começado há 100 anos Pronto, a investir... O meu avô provavelmente não teria essa possibilidade, nem eu me vou lamentar com as decisões de outras pessoas, não é? Mas o que eu lamento é isso. Sempre muito correto, não vamos culpabilizar ninguém, o ónus é sempre nosso. Eu acredito muito nisso. Disciplina e consistência. Eu acredito muito nisso. Não me martirizo por não ter começado mais cedo. Até porque nem todos podemos começar ao mesmo tempo, não é? Nem obviamente, foi preciso a experiência dar-me algum conhecimento que aos 20 anos não teria e que hoje em dia é mais fácil os jovens conseguirem ter acesso a esse conhecimento, porque há 20 anos não se falava destas questões. Hoje a literacia financeira, apesar de ser um enorme problema em Portugal, já há muitos conteúdos bons, outros nem por isso, mas já há muitos. E também já há muito menos pudores, digamos assim, em falar destas questões, não é? Interesse em falar sobre essas questões e, portanto, seria mais fácil. Portanto, eu não, apesar de, se me perguntares, gostavas de ter começado mais cedo, obviamente que sim, porque agora já estava noutro patamar. Mas também não me martirizo por causa disso, foi um processo de aprendizagem que foi necessário e, portanto, faz parte da vida. Faz parte da vida do investidor. Exatamente. Obrigada, Rui. É sempre bom ter-te connosco. Obrigado eu. E ver sempre o futuro assim com um olhar muito positivo, sempre. Consistência e disciplina e muito... Sim, mas lá está. Consistência e disciplina que parecem palavras muito pesadas, mas que não são. São pesadas no sentido em que temos que ter em mente que é necessário. Mas depois na prática é deixar rolar. Obrigada, Rui, pela tua presença, Nada. Pelos teus conselhos sábios, disciplina, sabedoria, consistência, sempre. O episódio de hoje fica por aqui. Já sabe que pode acompanhar os conselhos dos analistas financeiros, como o Rui da Proteste Invest, no site do costume, em deco.proteste.pt/invest. O episódio de hoje fica por aqui. Até ao próximo, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.